Olá pessoal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Caderno Pedagógico. Você não é inscrito ainda no nosso canal? Então inscreva-se hoje no nosso canal e aperte lá no sininho para receber um aviso quando a gente postar um novo vídeo. No vídeo anterior nós falamos de poemas e hoje vamos falar de poema de cordel. Vamos fazer um poema de cordel. Vamos lá? Agora chegou a hora, vamos fazer o nosso poema de cordel. Podemos escolher como tema o folclore, já que o folclore é uma temática muito presente nos poemas de cordel. Então vamos fazer um poema de cordel que tem como tema o folclore brasileiro. Então vamos falar do folclore brasileiro. Para fazer um poema de cordel, a gente precisa também decidir quantas estrofes vamos utilizar. Existem estrofes bem pequenas, até de um verso, de 2 versos, de 3, de 4. Nos poemas de cordel, costuma-se fazer estrofes a partir de 4 versos. Vamos fazer um poema de cordel com estrofes de 6 versos. Quando temos uma estrofe de 6 versos, costumamos dizer que temos uma cestilha. Em se tratando de cordel, os versos precisam ser metrificados. Costuma-se utilizar versos de 7 sílabas nos poemas de cordel. Esquema de rimas. Nós precisamos decidir também qual esquema de rimas vamos utilizar na construção do nosso cordel. Eu escolhi este aqui. O primeiro verso não rima com nenhum outro. O segundo verso vai rimar com o quarto e o quarto vai rimar com o sexto. Então temos aqui 3 versos sem rimas e 3 versos que rimam entre si. Bom, mas por onde começo? Vamos treinar um pouquinho? Vocês conhecem essa quadra muito famosa do poema Canção do Exílio do poeta Gonçalves Dias? Eu creio que muita gente conhece, sim. Vejam só como ela está organizada. Aqui, nesta quadra, que é um fragmento desse poema, os versos têm 7 sílabas poéticas. Quando a gente lê esta quadra, a gente percebe o ritmo, a gente percebe o efeito e a cadência de um verso com 7 sílabas, que é também conhecido como redondilha maior. Vamos ler. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Perceberam? Vamos ler mais uma vez. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então vamos construir o nosso poema de cordel adotando esta cadência, esse ritmo e esta estrutura com versos de 7 sílabas usando a cestilha. O tema é folclore brasileiro. Então vamos pensar no primeiro verso, vamos falar do folclore pelo Brasil. Podemos pensar no primeiro verso assim: dê licença, minha gente. Quando se começa a escrever um poema de cordel, temos que lembrar, alguém vai estar lendo, então nós vamos nos dirigir diretamente ao leitor, como eu fiz com esse verso. Dê licença, minha gente. Veja só, estou usando aqui características do poema de cordel, tá? Minha gente, temos aqui uma expressão muito popular. Professor, e este verso tem 7 sílabas poéticas? Tem. Vamos ver? Se não tiver, eu vou arrumando para que ele fique com 7 sílabas poéticas. Vamos fazer a contagem? Lembre-se, a contagem das sílabas poéticas não é nem sempre é igual à contagem das sílabas gramaticais. Muda um pouco. Veja só. De, uma sílaba. Li, outra sílaba poética.
Sem, a terceira sílaba. Sa, a quarta sílaba. Mi, quinta. Nha, sexta. Gen, sete sílaba, sétima sílaba. Veja só, a contagem das sílabas poéticas termina na última sílaba mais forte do verso. E no nosso caso aqui é a sílaba gen da palavra gente. Compreenderam? Vamos para o segundo verso? Pensando, a gente poderia complementar assim: dê licença, minha gente, pois agora vou falar. Sim, este pode ser o nosso segundo verso. Tem 7 sílabas? Tem 7 sílabas. Pois, 1, a, 2, go, 3, ra, 4, vou, 5, fá, 6, lar, 7. Vejam só, lar é bem mais forte que o fá. Então o verso terminou exatamente na sétima sílaba. Então temos aqui um verso com 7 sílabas. Vamos para o terceiro? Agora vamos mais rápido, já que você aprendeu a fazer a contagem das sílabas poéticas de cada verso do nosso poema de cordel. Podemos complementar o nosso poema de cordel com esse terceiro verso, dizendo: do folclore brasileiro. Então, dê licença, minha gente, pois agora vou falar do folclore brasileiro. E o outro verso poderia ser para poder explicar. Perceberam o ritmo? O ritmo da canção do exílio, dos versos de Gonçalves Dias, que tem 7 sílabas poéticas? Lá a gente leu: minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora veja esta quadra do nosso poema de cordel, como o ritmo se assemelha bastante. Dê licença, minha gente, pois agora vou falar do folclore brasileiro para poder explicar. Temos uma quadra, mas o nosso poema de cordel é feito com cestilhas, estrofes de 6 versos. Então o quinto verso pode ficar assim: como este se manifesta. E o sexto verso? Ou seja, temos o quinto e o sexto verso. Qual verso você escreveria aqui para completar o sentido? Vamos lá? Dê licença, minha gente, pois agora vou falar do folclore brasileiro para poder explicar como este se manifesta em cada canto e lugar. Temos então a nossa primeira estrofe do nosso poema de cordel, uma cestilha com redondilhas maior, que são versos com 7 sílabas. Vamos fazer a segunda? O folclore no Pará. Vamos falar do folclore no outro lugar. O folclore no Pará é o que? Podemos colocar assim: está presente no festão. Festão de quê? Lá tem um festão. Está presente no festão feita pelo boi-bumbá. Claro, lá no Pará tem o boi-bumbá e é uma grande festa. E o quarto verso, vamos ler do primeiro até o último para a gente encontrar um bom verso para continuarmos. O folclore no Pará está presente no festão feito pelo boi-bumbá. Pelo boi-bumbá, que é uma espécie de irmão. Uma espécie de irmão de quem? Pensei nesse verso porque no Maranhão também tem bumba-boi, ou seja, tem festa de boi. Então podemos fazer aqui uma relação com o boi que tem lá no Maranhão, que é uma espécie de irmão do famoso bumba-boi. Aí, como eu falei, vamos usar Maranhão como rima, que tem lá no Maranhão. Ficou bom? Eu acho que ficou.
Vamos ler a estrofe inteira? O folclore no Pará está presente no festão, feita pelo boi-bumbá, que é uma espécie de irmão do famoso bumba-boi, que tem lá no Maranhão. Eu acho que a rima ficou boa e você percebe que os versos têm 7 sílabas porque o ritmo, a cadência está bem semelhante à cadência dos versos de Gonçalves Dias, que são construídos em redondilha maior, ou seja, são 7 sílabas em cada verso. Bom, poderíamos terminar aqui esse cordel. O cordel pode ter até 2 estrofes, sem problema, mas vamos fazer mais 2. Vamos lá? Qual verso você colocaria aqui no início da terceira estrofe? Eu pensei neste. No Amazonas está nas lendas, ou seja, o folclore no Amazonas aparece lá nas lendas, ou seja, se manifesta nas lendas, que são várias lá no Amazonas, não é verdade? Então, no Amazonas está nas lendas e nos mitos regionais, não é isso? Claro. Então esse verso aqui vem casar perfeitamente com este primeiro. Diferentes das histórias. O que é diferente das histórias? E contos tradicionais. Eu fui criando, fui intercalando, mas se faz um poema de cordel tão rápido assim, sai no automático? Nem sempre. O repentista costuma fazer um poema muito rápido, com um improviso muito rápido, mas o cordelista não é um repentista necessariamente. Todo texto, todo gênero textual é escrito e muitas vezes reescrito. Aqui nós estamos fazendo um pouco rápido. Então temos até aqui 4 versos. Vamos ler todos até aqui para nós decidirmos qual será o 5º verso. No Amazonas está nas lendas e nos mitos regionais, diferentes das histórias e contos tradicionais. Eu pensei neste verso aqui para continuarmos. E contos tradicionais que se ouve lá para as bandas do sul de Minas Gerais. E nossa 4ª e última estrofe, que faremos para fechar o nosso texto, o nosso poema de cordel. Lembre-se, um poema de cordel não é apenas um amontoado de rimas, nem estrofes desconexas. Precisa ser um texto que tem uma unidade, ou seja, que ele tem um sentido completo. Então, agora vamos pensar numa estrofe que possa fechar o que nós falamos até o presente momento a respeito do folclore. Está também nas festanças, ou seja, o folclore está também nas festanças, de onde? Do peão de boiadeiro. Claro que está, não é? No batuque da Bahia, claro, a gente não pode esquecer do folclore da Bahia, da batucada. E aqui a gente traz para esse terceiro verso. E o 4º verso, complementando, podemos colocar nos festejos de Juazeiro. É desse jeito, menino, o folclore brasileiro. Ora, será que esta estrofe ficou boa? Fizemos muito rápido, sem conversar sobre a relação entre cada verso. Vamos ler. Muitas vezes a gente faz uma estrofe muito rapidamente, a gente consegue melhorá-la no momento que a gente vai fazer uma leitura mais cuidadosa. Então vamos lá.
está também nas festanças do peão de boiadeiro, no batuque da Bahia, dos festejos de Juazeiro. É desse jeito, menino, o folclore brasileiro. Veja só, nós fechamos o poema de cordel, temos aqui uma conclusão quando eu digo é desse jeito, menino, o folclore brasileiro. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Aprenderam um pouquinho sobre poema de cordel? É isso aí, fique ligado no nosso canal, temos mais vídeos sobre este e outros temas. Tchau, tchau!